Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. E o cenário está meio complicado agora, né? A gente está vendo bolsa caindo, o dólar disparando, taxa de juros, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, muita incerteza, mas a gente precisa investir nosso dinheiro. Então eu vou fazer um vídeo aqui bem prático, bem interessante, eu vou até já compartilhar minha tela, porque eu fiz essa planilha aqui, que eu vou mostrar uma simulação de investimentos aqui para vocês com uma carteira bem diversificada, tá? Então a gente vai ter ativos de renda fixa, vou falar sobre fundos imobiliários, ações brasileiras, ações nos Estados Unidos, criptomoedas, o Bitcoin. Essa montagem de carteira aqui eu acho que é a melhor solução que a gente pode ter como investidores em qualquer dos cenários. Obviamente, dependendo do cenário, a gente vai colocar um pouco mais de dinheiro naquilo que a gente acredita mais, só que com essa planilha aqui, você vai conseguir até fazer uma diversificação. Qual o percentual você vai colocar para cada classe de ativos e nós vamos falar sobre cada uma delas, tá bom? Para começar aqui, essa planilha, então, eu vou deixar o link na descrição, você pode fazer o download dela e a gente vai preenchendo ela juntos aqui nesse vídeo e depois você pode fazer qualquer simulação que você quiser, tá? Qual vai ser a rentabilidade, então, por exemplo, do CDI na renda fixa? A gente vai buscar pelos últimos 12 meses para a gente fazer a nossa simulação, tá? Então, posso colocar aqui, ó, no Google mesmo, CDI de 12 meses, vamos ver qual que ele vai mostrar, ó. Esse site aqui eu acho que ele é interessante, porque ele já nos mostra bastante informações aqui. Então, o último dado, né, do mês 5 de 2024, acumulado dos últimos 12 meses, então 11,99, é esse valor que eu vou colocar aqui na planilha, tá? 11,99, e aqui já um adendo importante, né? A gente não pode almejar, né, estimar que vai ser essa taxa para sempre. Por quê? Porque em alguns momentos é mais, em alguns momentos é menos. Eu vou até pegar aqui um histórico dentro do site do Investidor 10, é legal porque já tem bastante coisa, então veja, em 2023, 13,04 foi o CDI naquele ano. No ano anterior, 12,34. No ano anterior, 4,42. No ano anterior, 2,76. No outro, 5,96. Né? O acumulado só em 2024, 5,05. Então, se a gente for pegar um cenário de 5 anos ou 10 anos, não é 12%, né? Não é 11,99, mas tudo bem, dentro da nossa simulação a gente vai pegar todos os dados de um ano, mas se a gente fosse puxar aqui uma média histórica, algo em torno de 7 a 8% seria mais factível. Mas beleza, já aqui na nossa tela então, agora quanto que está rendendo a média dos fundos imobiliários nesses últimos 12 meses? Vamos pegar aqui o IFIX. Dentro do site do Google mesmo, se a gente colocar aqui um ano, a gente vai ver mais ou menos quanto que ele valorizou, tá? Então 6,09% ao longo do último ano. E aqui a gente pode já pegar outras informações, se a gente quisesse, né? Só no ano de 2024, tá desvalorizando 0,46%. Tá? Então essa aqui é a média dos fundos imobiliários.Lembrando que tem muito fundo imobiliário que continua pagando super bem, outros indo mal. Se a gente pegar até aqui essa notícia, olha que interessante. 1 em cada 2 fundos imobiliários paga dividendos acima do CDI. Né? Isso só os dividendos. Já fiz outros vídeos falando sobre isso, por exemplo, os fundos de papéis pagando muito bem. Se a gente pegar outros recortes, veja, por exemplo, só o ano de 2023. O IFIX, né, os fundos imobiliários bateram um recorde. Foi só naquele ano, ó, uma alta de 15,5%. Tá? Mas, para a gente ser justo aqui, vamos pegar aquele valor que eu mostrei agora há pouco, 6,09%, para sermos justos então. E aqui mesmo dentro do site do Google, eu não sei se você conhece essa ferramenta, mas eu acho bem legal. Ó. Se eu colocar aqui, ele vai para o Google Finanças. E olha que interessante, né? Eu falei um ano do IFIX, né? Eu posso comparar, por exemplo, com o Ibovespa. O Ibovespa é a média das principais ações do Brasil. Então veja, o Ibovespa em um ano, 3,22 de rentabilidade. Eu vou colocar aqui 3,22 e aí até interessante da gente comparar nesse gráfico aqui, a linha amarela são as ações, a linha azul são os fundos imobiliários. Por que isso é interessante? Porque claramente a gente vê que a linha azul ela tem volatilidade, mas menos do que a linha amarela, ou seja, as ações são mais voláteis. Até se a gente pegar um histórico aqui de 5 anos, por exemplo, veja que o resultado final, nesse momento, é muito parecido, né? Os fundos imobiliários estariam com uma alta de 25%, o Ibovespa de 20%, mas a linha amarela você vê que o sobe e desce é muito maior. Então, os fundos imobiliários são bem estáveis, né? Eu gosto muito dos FIIs,
né? As ações, como a gente falou, tem algumas que vão performar muito melhor do que a média, só que se a gente pegar aqui nesse estudo teórico aqui, a média, né, que é o Ibovespa, mais ou menos 70 maiores ações do Brasil, é um desempenho bem ruim, né? Essa é a grande verdade, né? Se a gente pegar 3% em um ano, é super baixo. E mesmo 20% em 5 anos não é lá grandes coisas. Então, uma lição importante é, quem investe em ações, tem ações muito boas, mas tem ações muito ruins também. Então, tem que selecionar muito bem. Agora, vamos para o dólar, né? Você vai ficar espantado aqui porque o dólar, ele está muito rentável. Olha só, vamos procurar no Google mesmo, ó, o dólar hoje, quanto que ele está. Vamos pegar um ano, tá? Para a gente seguir aqui a mesma lógica, 13,61%. Só o dólar, tá? É muito importante. Eu não sei porque tem pessoas aqui no Brasil que ainda não investem em dólar. Faz muito sentido. Tá? Se a gente pegar 5 anos, só a cotação do dólar, 41,24%. Isso daqui é só o câmbio, a diferença do dólar para o real. Então é um tipo de investimento muito interessante. Agora, o que a gente pode colocar aqui também para a gente procurar? O S&P 500, que é a média das 500 principais ações da Bolsa Americana. Vou colocar aqui então, ó, o S&P 500, vamos ver qual é a rentabilidade. Em um ano, uma alta de 26%. Muita coisa, né? Só em 2024, uma alta de 15,19%. Mas lá na nossa planilha eu quero colocar os dois. Eu quero somar a cotação do dólar mais a média da Bolsa Americana. Eu consigo ver isso através de um ETF que se chama IVVB11, tá? Então vou colocar aqui um ano, 45,03. É esse valor que eu vou colocar aqui na planilha. Tá? E o Bitcoin estourou, né? Não preciso nem falar muita coisa que talvez você já tenha visto notícias. Vamos pegar só aqui, a título de exemplo, só o ano de 2024, 56,66% de alta. Em um ano, 130,38%. É realmente uma alta explosiva. O Bitcoin ele é muito volátil, né? Vou te pegar aqui um histórico de 5 anos, veja, uma montanha-russa, realmente, né? Mas quem conseguiu comprar numa época boa, teve uma boa valorização. É o que eu falo. É um tipo de investimento que eu acho muito interessante ter um percentual, talvez não muito da sua carteira. Por quê? Porque ele tem muita volatilidade sim, mas o potencial de alta é muito grande e tem se provado ao longo do tempo. É o que eu falo, é muito grande para ser ignorado. E aí eu vou pegar aqui e colocar na nossa planilha, tá? Esse 130,58, então é a rentabilidade em um ano. Então, pessoal, o que a gente consegue já ver aqui? Não dá para ficar investindo só no Brasil, tá? A renda fixa, bem interessante? Com certeza. Mas olha o desempenho do dólar mais a Bolsa Americana e olha o desempenho do Bitcoin e de outras criptomoedas também. Então, se você investe só no Brasil, na minha opinião, isso é um grande erro. Agora você pode me falar, Ricardo, mas Bitcoin, criptomoedas, eu tenho muito medo, eu não gosto de investir nisso, tá? Eu entendo, eu também tinha muito receio, mas conforme eu fui investindo aos poucos, eu fui ganhando mais confiança, entendendo mais esse mercado. Então assim, tô com medo. Primeiro ponto, é muito volátil? É muito sobe e desce. Como que você preserva, então, né? Como que você diminui o seu medo? Você investindo um percentual, né? De repente você começa com um pouquinho. Eu mesmo comecei a investir em Bitcoin com 2% do meu patrimônio. Teve essa alta tão robusta nesse último tempo que já está valendo quase 10% do meu patrimônio hoje está em criptomoedas. Por quê? Porque subiu muito nesse tempo. Então você começando com pouco dinheiro, você fica tranquilo, porque você vai entendendo mais esse mercado. A outra questão que de repente você pode ter medo de investir em bitcoins ou criptomoedas. Mas isso daí é um golpe, é alguém que está querendo me enganar. Então é um medo válido sim, você não vai acreditar em qualquer post, em qualquer coisa que você achar na internet. E aí eu recomendo que você utilize a mesma corretora que eu uso para fazer os meus investimentos, que é a Binance, tá? Que é a maior corretora do mundo e pelo link, vou deixar o link aí na descrição também, você sabe que está investindo em algo mais confiável, tá bom? Inclusive, eu quero até compartilhar com vocês algumas notícias que mostram justamente esses altos padrões de integridade com o mercado que a Binance tem. Quer ver só? Eu vou compartilhar aqui. Primeiro é esse estudo
que é essa agência de inteligência de mercado, né, que se chama Inca Digital. Vou até deixar esse link aqui desse relatório também para vocês verem. Tá em inglês, mas tudo bem. Eu vou traduzir aqui já essa parte da conclusão que eles têm. Depois você pode até copiar isso aqui e colocar no Google Tradutor, se você quiser entender com detalhes. Mas é um estudo bem completo que eles fizeram sobre essa integridade do mercado, justamente focado na Binance, que é a maior exchange, a maior corretora do mundo. E veja, eles concluíram aqui que tanto os tokens, né, tanto essas criptomoedas com maior tamanho de mercado, quanto as de low cap, ou seja, menor valor de mercado, o mercado da Binance geralmente é muito saudável, que mostrou pouquíssima anomalia de mercado ali, de negociação. E isso faz com que investidores e traders, né, de criptoativos tenham bastante tranquilidade com esse estudo, mostrando que a Binance ela é muito estável e também bastante confiável, uma plataforma confiável para negociações de criptos, ok? E mais dois comprovantes disso, do tamanho de mercado, que eu acho que o tamanho é bem importante. A Binance aqui, ela tem muito mais negociação que as suas concorrentes, inclusive o tamanho de volume negociado na Binance, você pode ver aqui, é mais de 40% do mercado, né? Isso, mês após mês, está bem superior aos seus concorrentes. Então aqui fica mais uma lição também, que dentro desse mercado de criptoativos não é só o Bitcoin que tem potencial. Vou até compartilhar aqui um e-mail que eu recebi lá da Levante Investimentos, que é uma casa de análises, que inclusive tem a Luísa Pires, que ela é especialista em cripto, e ela colocou aqui que o que ela acha que está mais barato nesse momento é a Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do mercado, só abaixo do Bitcoin. E eu vou deixar também um link aqui na descrição com um relatório especial que a Luísa, né, que é essa analista lá da Levante, preparou sobre criptomoedas, tá? Acesse esse link também que está na descrição e baixe o relatório gratuito, tá, de qualidade que a Luísa preparou sobre esse movimento das criptos, beleza? E agora, voltando aqui para a nossa planilha, né, tendo como primeiro lugar aqui o melhor desempenho as criptomoedas com o Bitcoin, eu vou completar aqui todas as informações, então, por quê? Nesse nosso exemplo, é uma carteira de 100 mil reais, tá? Se eu colocar que a pessoa investiu 50% em renda fixa, né, teria investido 50 mil reais. 15% em fundos imobiliários, 15 mil. 15% em ações do Ibovespa, 10% em dólar, 10% em cripto, já está dividido aqui, tá? Quanto isso rendeu em um ano? A planilha aqui já vai nos mostrar, tá? Veja que a maior rentabilidade foi o Bitcoin, né? Em segundo lugar foi o CDI. Olha que impressionante. Por quê? Porque é o maior percentual, tá? Então aqui na prática, dos 50 mil reais investidos, rendeu 5.995. Veja que o Bitcoin, mesmo com um percentual menor, só 10% do patrimônio, rendeu muito mais. Por quê? Por causa dessa rentabilidade super alta aqui dos 130. Isso aqui é uma lição na prática, então, do potencial de, mesmo investindo pouco capital num ativo com mais risco, na sua carteira como um todo, isso pode ser bastante vencedor. E aí o patrimônio, então, após um ano, já que em cada um desses ativos, né? Então, por exemplo, os fundos imobiliários de 15 mil, nesse momento estariam 15.913. Quanto essa carteira rendeu, então? Vamos colocar aqui na tela, ó, 24,95% nesse período. E aí você pode fazer algumas brincadeiras aqui. Por exemplo, se eu tivesse investido 20% em Bitcoin e 40% em renda fixa, teria rendido muito mais, né? Óbvio que isso é passado, não é garantia que isso vai acontecer no futuro. A diversificação é que faz a gente ganhar o jogo, né? Por exemplo, se a gente tivesse colocado 50% em CDI, nada em fundos imobiliários, nada em ações e nada em dólar, e 50% em Bitcoin, teria uma rentabilidade absurda, né? Mas aí seria uma carteira extremamente arriscada. Agora, se eu não quisesse colocar nada em Bitcoin, mas 50% na Bolsa Americana, também teria tido um desempenho muito bom ao longo desse último ano. Então, para manter uma diversificação inteligente aqui, para você ficar tranquilo, um grande percentual em ativos mais seguros e a menor parte ali em ativos mais arriscados pode fazer sentido. Você pode pegar essa planilha aqui e brincar com os percentuais para você ver essa rentabilidade ao longo de último ano. É obviamente que você pode mudar aqui as rentabilidades também, se você quiser pegar janelas maiores, quanto cada um desses ativos rendeu, por exemplo, em 10 anos, em 5 anos. O resultado
Ele vai mudar, com certeza, porque cada classe de ativo teve um ano melhor, outro pior, mas a ideia da diversificação eu acho que fica muito bem clara através dessa planilha. Espero que você goste e deixe aqui embaixo sempre os seus comentários que eu posso produzir novos vídeos para vocês. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais!